Pai, muito obrigado por mais esse momento que nós estamos cá reunidos. Nós dependemos de Ti, nós precisamos de Ti e nós queremos mais de Ti. Abra o nosso coração, dá-nos entendimento nessa caminhada que temos feito para Te conhecer melhor, Pai. Dá-nos o entender mais de Ti, para que também possamos conhecer mais a nós mesmos e a caminhar mais em intimidade com o Senhor, uma caminhada de uma fé mais madura. E é o que nós te pedimos nessa noite. No nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Então vamos lá. O nosso roteiro para as próximas aulas, né? A gente já passou até aqui, certo? Sabedoria. Então hoje nós veremos veracidade e veremos o que os autores querem dizer com isso. Porque vai enganar vocês, eu acho. Vai começar com uma coisa, parece que termina em outra. Né? E a gente deve chegar aqui em bondade. E em bondade, eu acredito que nós atingiremos outro ponto polêmico, que eu vou começar, talvez, a tratar polêmica hoje. Talvez eu deixe vocês com dúvidas para a próxima semana. Creio que é uma das boas formas da gente aprender mais de Deus é a gente lutar com as dúvidas que a gente tem. Então eu lembro de textos que me incomodavam muito ou que me deixavam de fato muito curioso. Eu lutei com esses textos ao longo do seminário e alguns deles, sem saber, algum dia eu estava lendo um livro e é um dos textos que eu mais lutava, assim, era o da concubina esquartejada, lá em Juízes. Esse é o texto que eu falo assim, tá, por quê? Tem uma razão, é inspirado. Tem a ver com a história da redenção. Tá lá, certo? E pronto. Aí fui resolver isso num livro de pregação do Tim Keller. Sem saber, a passagem estava lá no meio e foi a primeira vez que eu vi uma explicação interessante para o texto. Mas pronto. Então nós devemos chegar hoje aqui assim em bondade. Né? Então fazer uma breve recapitulação. Nós passamos aí pela parte do conhecimento. Tentei passar para vocês aquela ideia do conhecimento médio, vai ficar repetitivo agora, mas foi a tentativa de alguns teólogos ao longo da história de tentar conciliar a onisciência de Deus com o livre-arbítrio humano. Só que o livre-arbítrio não existe. Aí entra no outro problema, mas tentei passar isso como que essa forma de pensar pode influenciar a maneira como a gente vê a realidade, né? E eu diria, quem aqui gosta de apologética, essas coisas? Tem um cara chamado William Lane Craig. Então, o Craig, ele segue o conhecimento médio, né? E para mim é a questão de tempo, né? Você vê algumas coisas caindo, e hoje ele já é meio que evoluteísta, sei lá como que é o nome que dá nessa desgrama, mas ele já está nessa linha aí, né? Tentando conciliar evolução com a ideia teísta de mundo, né? Mas pronto, fica para um outro momento essa discussão. Mas nós vimos então isso, nós vimos a ideia de como Deus conhece todas as coisas. O máximo que a gente chegou a particular a ideia é de que existe a esfera da soberania divina, existe a esfera da responsabilidade humana, e a gente lida ou luta com essa realidade. Né? Então nós vimos também a ideia da sabedoria divina, onde Deus sabedoria e conhecimento, duas coisas distintas, lembram disso? Qual que seria a diferença entre os dois? O conhecimento é mais buscado pela intelectualidade e a sabedoria pode ser a da vida, do colocar em prática. Isso, então até os autores vão usar, né, de que conhecimento tem a ver com erudição e a sabedoria tem a ver com
aplicabilidade prática, coisa no tipo, de tal forma que é possível você ser sábio sem ser grande conhecedor de grandes teorias por aí, né? E aí eu tentei trazer para vocês, né, resgatar na memória de vocês, aquela definição de sabedoria que eu dei quando eu preguei em Provérbios, que é a ideia de habilidade de navegar na vida. Então, a habilidade de navegar diante das circunstâncias que não são planejadas, diante das dificuldades. Então, isso seria sabedoria. Então, nós vimos que Deus é completamente sábio. E aí, se Ele é completamente sábio, isso influencia, por exemplo, seus decretos. Isso influencia a maneira como Ele exerce o seu governo soberano. E aí isso vai influenciar diretamente a nossa vida e deveria influenciar a maneira como a gente percebe as circunstâncias. Se Deus é sábio, Ele faz as coisas para o meu bem, deveria eu reclamar das circunstâncias que eu passo na vida? É uma pergunta a ser feita, né? E a ser respondida. E a gente vai... Fala. A gente poderia também dizer que a sabedoria é a capacidade de colocar em prática o conhecimento? Vai estar relacionado. Vai estar relacionado, com certeza. Isso vai estar associado. E até deu o exemplo do meu avô, né? Na observação dele da vida, ele fez a observação, adquiriu um conhecimento e a partir daquilo ele aplicou, né? Mas sim, até porque se você adquire conhecimento e não aplica, o que você é? Coloca aí termos bíblicos, vamos usar um termo bíblico. Um tolo, um estulto, né? Então está relacionado, né? As coisas se conectam dessa forma. E aí eu trouxe aqui, né, a ideia da gente pensar na sabedoria de Deus conectado com as circunstâncias da vida e lembrando que o objetivo de Deus para a nossa vida tem a ver com santidade. Então a gente deveria começar a olhar para as coisas que acontecem conosco e pensar como isso afeta ou não a minha santidade. Ou de que maneira Deus está a querer me tornar mais santo através disso. Então, eu acho que essa daí dá pano para manga, na vida real. Pensar em pneu furado, pensar em acidente, pensar em perda de emprego, pensar em doença. Normalmente a gente olha para isso e reclama do sofrimento. Mas a questão por trás é, de que maneira Deus está me conformando à imagem do Filho? É essa a pergunta que deveria mover o nosso questionamento. Muitas vezes as pessoas ficam mais preocupadas com como elas sofrem ou de entender os detalhes por trás de tudo, ao invés de pensar como Deus quer me deixar mais santo com isso. Então, e aí a sabedoria de Deus está completamente conectada com isso. E aí eu terminei a aula falando da multiforme sabedoria de Deus sendo manifestada na realidade através da vida da igreja. O que eu falei aqui? Vocês lembram ou não? Se vocês não lembrar dessa, eu vou ficar chateado, meu. Que essa eu quis terminar a aula com isso para ficar marcado. Exatamente, né? Então a sabedoria de Deus e a graça de Deus ambas são multiformes. No termo bíblico, ele vai falar que é multicolorida. A tradução lá. Então essa ideia de que ela tem várias manifestações. E dentro disso, quando aplicada à vida da igreja, se é a igreja que manifesta isso para fora, isso significa que a igreja jamais será, jamais será, porque se ela está doente, ela jamais será homogênea. Então a igreja pressupõe heterogeneidade. Eu vou falar errado. Ela vai ser heterogênea, né? A igreja vai ser heterogênea. Isso considerando, e eu acho que é nessa hora que muitas pessoas falham em ler o momento que a gente vive, né? A gente vive num mundo globalizado, com um país que sofre imigração descontrolada. Como que você quer uma igreja homogênea? Deveria até ser errado querer isso. Eu não vejo problema algum em querer
Esse é o meu sonho. A demografia do país representada aqui dentro. Esse é o meu sonho. Quero a demografia de Portugal representada aqui dentro. Mas jamais fechando porta da igreja para isso. Então a igreja ela tem que ser uma mistura de classes socioeconômicas, de várias cores, de vários códigos postais, né? E isso manifesta para o mundo a sabedoria de Deus. E sabedoria tal de que Ele consegue fazer viver em uma certa harmonia aqueles que são diferentes. E aqueles que, se não fossem Cristo, jamais se encontrariam. Então eu lembro de tem um amigo que é um dos caras mais doidos do planeta, assim, mas um cara muito louco, mas muito louco. E a gente olhava para o grupo de amigos e o Rafa estava nesse grupo, né? Mas assim, só cara doido. E ele falava assim, ao outro, né, o mais doido, o doido humor, assim. Ele falava, nós somos os improváveis. Não faz sentido nenhum esse grupo nosso, assim. Não faz sentido nenhum a gente estar junto, não faz sentido, nada conectava a gente, a não ser a cruz. E eu vejo isso uma realidade muito presente na vida da igreja. A igreja tem que ter essas realidades, né? Pensa assim, o quão loucura é para vocês ter contato com uma pessoa do Cazaquistão. Não é loucura isso? Eu nem lembrava que esse país existia. Aí quando você pensa Brasil, Portugal, os países da África, né? Angola é mais tranquilo, agora Cazaquistão, né? A pessoa tentando aprender português e cá no nosso meio. Isso para mim é muito doido, né? Essa sabedoria sendo manifestada através da igreja. Né? E para a gente começar sobre a veracidade de Deus, trouxe nosso amigo Bavinck, e hoje acredito que vai ser a única contribuição dele. Porque eu não quis complicar muito hoje, mas e eu só trouxe essa frase porque essa frase vai me ajudar em outra coisa. Eu nem precisaria dela hoje, mas ela vai me ajudar com outra coisa. Ele fala o seguinte, a Escritura usa a palavra verdade em mais de um sentido. Então a filosofia também, via de regra, distingue entre três conceitos de verdade. Verdade ou veracidade em termos de essência nas coisas, verdade ou veracidade em expressão nas palavras e verdade ou veracidade no conhecimento, no intelecto. Por que eu quis trazer essa frase do Bavinck? Que a gente vai entrar nessas categorias aí todas pelo Berkhoff. A gente não pode fazer uma leitura ingênua das Sagradas Escrituras. E por isso eu quero dizer que a Bíblia ela vai usar a mesma palavra significando coisas diferentes em contextos diferentes. A mesma palavra. Então, carne vai ter hora que é uma coisa e carne vai ter hora que é outra. Me deem 2 sentidos diferentes de carne nos escritos do Novo Testamento. Pronto, a comida e a essência pecaminosa. Poderia ser o nosso corpo, pode ser comida se for canibal, né? Mas essa é a ideia. Você tem palavras, a mesma palavra significando coisas diferentes. E aí tem um outro problema, porque aí existe a tradução, mas quando você vai para o grego, você vai ter autores usando a mesma palavra no grego, significando coisas diferentes. Então você vai falar, o João faz um uso de carne que Paulo não faz, Paulo faz outro. E isso é importante para a gente pensar, que eu vou colocar até a reflexão ali depois, mas fiquem com isso na memória aí. Né? Então, a mesma palavra, dependendo do contexto, coisas diferentes. Inclusive a palavra todos. Inclusive a palavra todos. Né? Então isso é importante para nós. Então vamos avançar aqui com o nosso amigo Berkhoff. Sou só eu que acho o Bavinck mais bonito que o Berkhoff? Não é? Eu queria envelhecer assim. Mas ó, não desse jeito. Não desse jeito.
Mas se eu tivesse o intelecto de qualquer um dos dois, eu estava satisfeito, né? Então fala assim, né? A Escritura usa várias palavras para expressar a veracidade de Deus. Então no Antigo Testamento ele vai falar emet, amuná e amém. E amém não é amém, como é no grego. Amém é verdade. Então, e no Novo Testamento ele usa aletes, de onde vem aletheia. Alguém conhece uma pessoa chamada aletheia? Não, eu conheço. Uma menina chama aletheia. E aletinós e pistes. E pistes tem a ver com ser fiel. É da onde vem a palavra fé. Vem de pistes. Isso já aponta para o facto de que inclui o quê? Várias ideias, como verdade, veracidade e fidelidade. Então ele começa a trabalhar essas esferas, esses vários aspectos da veracidade. Isso vai incluir a fidelidade de Deus. Então quando fala em veracidade como atributo, vai falar que Deus é verdadeiro, vai falar que Ele é a verdade e que Ele é fiel, por exemplo. Tudo dentro desse mesmo atributo, é mais ou menos essa ideia. Então quando Deus é chamado de verdade, isso deve ser entendido no seu sentido mais abrangente. Ele é a verdade, antes de tudo, num sentido... O que é metafísico? O que é metafísico? Vai ser que apologética aí você tem que saber. Transcende a matéria, além da matéria. Então, Deus ele é verdade num sentido metafísico, nele a ideia da divindade se realiza perfeitamente. Porque o ser de Deus ele é metafísico, ele é transcendente. Então, se Deus não fosse metafisicamente verdade, já não dava. Mas a ideia dele ser verdade, verdadeiro, pressupõe então a sua integridade, a sua totalidade, onde nada lhe falta. A gente vai caminhar nisso. Ele é tudo o que ele, como Deus, deve ser. Essa ideia de completude. Ele é inteiro, perfeito. E como tal, e aí por isso que é importante ser verdade, porque tem contraste da verdade. Qual é o contraste da verdade? Mentira. Então ele se distingue de todos os chamados deuses que são chamados de vaidade e mentira nesses textos. Nós leremos os textos. Ele também é verdade num sentido ético. E como tal, revela-se como ele realmente é, de modo que a sua revelação é absolutamente confiável. Que outro termo a gente pode usar para absolutamente confiável? Fiel. Então, se ele é, em seu ser, perfeito e perfeita verdade, o que é a palavra dele? É a verdade. Por quê? Porque ele inspirou, ele conduziu o processo, tudo isso aí. E se ele fez tudo isso, e a palavra é a expressão de quem ele é, ela é confiável então. Faz sentido? Simples, não? Sim ou não? Já tinham pensado dessa forma ou não? Não, né? Então olha só os textos aí, ó. Salmo 96:5, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Então não sei se vocês vão lembrar de quando eu falei de que as Sagradas Escrituras, elas nunca estão preocupadas, eu falei isso na EBD provavelmente, em responder quem Deus é, mas quantos deuses existem. Isso é uma sacada do Van Dix Horn. Então ela sempre fala assim, o único Deus é um Deus, é um Deus. Então ela fala assim, existem ídolos, mas existe o Senhor, que fez os céus e a terra. Assim, então, existe esses que vocês adoram, mas tem aquele que fez aquilo que a gente é e onde nós estamos. Aí muda o jogo, né? Então, Salmo 97:7, sejam confundidos todos os que servem às imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos, prostem-se diante dele todos os deuses. Então, essa ideia de confusão, né, os que servem à imagem, né? Então, existe um contraste e aqueles que não cedem para a verdade vão ser enganados pela mentira, sejam confundidos, que é isso que a mentira traz. É por isso que o Satanás
Gosta da mentira. Satanás gosta da mentira. Salmo 115, de 4 a 8. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem e quantos neles confiam. E tem uma coisa interessante aqui. Por exemplo, os ídolos, eles têm boca, garganta, olhos, tal, certo? Oi? Garganta. Só que eles têm os olhos e não veem, boca e não falam, pés e não andam, certo? E ouvidos e não ouvem, certo? Aí a gente falou sobre a espiritualidade de Deus, não falamos? Deus tem corpo? Não. Então, ele sem olhos vê, ele sem ouvidos ouve, ele sem pés ele anda conosco. Diferente, né? Então existe a mentira, que tem uma manifestação que nos engana, essa é a ideia do ídolo, e você tem a verdade, que está em contraste com isso aí, né? Então Isaías 44, 9 e 10, né? Todos os artífices de imagem de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Quem que vai fazer um negócio que não serve para nada? Essa é a pergunta de Isaías. Mas veja, essa é a loucura do negócio. E tem. E aí é a maneira como você vai fazer a manobra hermenêutica, a manobra interpretativa para lidar com isso. Então eles vão olhar para isso. Não sei se eles têm duas palavras, se não me engano, em latim, acho que é em latim, que vai chamar de dulia e latria. Já ouviram falar disso? Não. Qual que é a diferença? Para Deus, adoração para Deus, e latria é serviço dos santos, alguma coisa assim. Então eles vão tentar fazer uma distinção entre, acho que, adoração e veneração. Algo nessa linha, como se você adora a Deus, mas os santos você só venera, alguma coisa assim. Só que eles vão usar termos diferentes. E é engraçado que, aqui em homenagem ao Isaac, não vai assistir, mas em homenagem ao Isaac, de que a maneira como você comunica importa, né? E quando a gente pensa em ética laboral, ética do trabalho, e eu faço um contraste da ética de trabalho brasileira e a ética de trabalho americana, vocês acham que eu vejo muita diferença? Se eu faço um contraste entre a ética de trabalho portuguesa e a ética de trabalho americana, será que eu vejo muita diferença? E de onde vocês acham que vem essa diferença? E a cultura vem da onde? Eu ouso dizer que isso está ligado com a religião. Ainda que os Estados Unidos não seja um país cristão, no sentido de que é uma nação governada pela Sagrada Escritura, não é. Originalmente, os imigrantes que foram para lá eram protestantes, uma boa parte. Então, a região que eu morei é por onde chegaram os imigrantes. Então, até o Tratado de Liberdade dos Estados Unidos foi assinado na cidade que eu morei, na Filadélfia, né, onde também aquela outra pessoa importante para a história morou, Rocky Balboa, né? É de lá. E depois eu fui descobrir as partes de história depois que eu mudei. Até então, para mim, era só a cidade do Rocky Balboa, que era o mais importante para mim, né? Oi? O Sproul... Não, tem muita coisa boa lá, meu. Tem um autor que eu cito aqui, eu cito na pregação, o James Boyce. Eu não sei se ele nasceu lá, mas ele foi pastor lá há muito tempo. Até cheguei a frequentar a igreja que ele foi pastor. Frequentar não, visitar. Mas quando a gente olha para a ética de trabalho, a gente vê o protestantismo encarando o trabalho de maneira diferente. E encara de maneira diferente porque a gente entende que o trabalho ele começa quando?
que Deus instituiu o trabalho? Na criação, antes da queda. E se Deus cria o trabalho antes da queda, existe uma forma de você trabalhar que glorifica a Deus. Então tem até um autor famoso aí, um autor famosinho, Max Weber. Ele escreveu lá Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E eu tive que ler esse livro no seminário no Brasil, né? E na verdade a ética protestante que ele analisa no livro não é ética protestante, é ética calvinista. Então as outras protestantes ele larga a mão, ele começa a olhar e fala assim, não, vai ser os calvinistas. Fala assim, os calvinistas são os que proporcionam o avanço do capitalismo. Eu acho que ele tem alguma coisa de certo nisso, acho que ele entende o motivo errado, né? E o que ele não consegue fazer sentido é que para o calvinista ele trabalha para glorificar Deus e o dinheiro que ele ganha não é para ele mesmo. Que ele não muda muito o estilo de vida dele, ele usa o dinheiro dele para outras coisas, né? Seria a ideia da generosidade. A ser trabalhado na nossa vida, né? Mas quando a gente pega, por exemplo, países com influência católica, apostólica romana, se você estudou história, na época da Idade Média, qual que era a visão da igreja acerca do trabalho? Era para os lá, porque você tinha o clero lá em cima. E o clero, então, essa ideia de trabalho manual meio que oposto à ideia do clero. E aí eles fazem essa distinção. E aí, inclusive, a palavra que eles usam para sair lá do latim e trabalho para ir para o Brasil, e é a mesma ética que vai influenciar, a mesma lógica católica, apostólica romana que vai influenciar Portugal, é de que trabalho não é uma coisa boa. Por isso que eu vejo muito vagabundo no Brasil, por exemplo. Por isso que eu vejo pessoas doidas para entrar no funcionalismo público, porque daí ela não precisa trabalhar e ter um emprego garantido. Ainda que a performance dela seja pífia, seja horrível. Então essa é a mentalidade que move o Brasil. Essa é a mentalidade que move o Brasil, é um negócio horrível. E tem a ver com as palavras, né? Mas tudo isso para falar da influência católica, apostólica romana, como eles usam palavras para comunicar coisas, eles fazem distinções que no fundo, no caso dos ídolos, não são. Então se você se prostra para alguma coisa e você espera ajuda de alguma coisa, você está adorando. Ou não? A gente normalmente não faz com uma estátua de barro, né? Mas a gente faz com a nossa conta bancária às vezes, né? Por exemplo, é uma das formas, né? Vamos lá, Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E aí? Por que eu trouxe o slide do Bavinck, então? Porque você tem a mesma palavra, significando duas coisas diferentes. Então aqui no texto, quando você olha, fala que Deus não é homem para que minta, nem homem para que se arrependa, que ideia que ele está dando para a palavra arrepender? Oi? Mudar o pensamento? É que ele não tem como se arrepender de um mal moral, porque ele não vai cometer mal moral. Então essa ideia de um arrependimento, como normalmente a gente pensa para nós. O mudar de ideia, ele muda, a gente vai pegar no Gênesis 6. Né? Essa ideia de que ele não muda o seu caráter, mas ele muda a sua ação. Aqui, quando você olha o contexto, você está vendo claramente que ele está falando mentira, mentira é pecado. Então ele não tem como mentir. Então essa é uma pergunta. Toda vez seminarista gosta de fazer, porque o pessoal sempre cai. Deus pode tudo? Nesse verso você vê que não, mas só que quando você faz isso ser um verso, todo mundo fala que pode. Assim, é muito comum, né? Mas é a brincadinha de seminarista nerd. Então, e Romanos 3,4, de maneira nenhuma seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para ser justificado nas suas palavras e venha vencer quando fores julgados. Então, Paulo faz uma aplicação bastante tranquila, né? Qualquer ideia que você tiver que contrastar, quem tem que ser mentiroso, quem tem que ser verdadeiro? Qualquer disputa, você não tem. Então, seja Deus verdadeiro, não importa o que seja, e mentiroso a todo homem, né?
E Hebreus 6,18, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio a fim de lançar mão da esperança proposta. Então, se Deus não pode mentir, o que a gente pode fazer? Ter esperança nas suas promessas. Eu devo falar sobre esperança mais para frente na aula hoje. O que é esperança cristã, né? Então vamos voltar aqui. Até agora, o Berkhoff definiu quais dois tipos de formas que Deus é verdade. Então, metafísico e a gente estava falando de pecado ético, certo? Falou de mentira, falou tudo, certo? Então, metafísico e ético. Ele fala assim, agora lógico. Então, ele vai falar assim, ó, ele também é verdade num sentido lógico. E em virtude disso, ele conhece as coisas como elas realmente são, a gente já sabe disso porque a gente passou pelo atributo do conhecimento, e constituiu de tal modo a mente do homem que este pode conhecer não apenas a aparência, mas também a realidade das coisas. O que vocês acham que ele quer dizer com isso? O porquê que ele escreveu desse jeito? Em algum momento da sua vida, você achou que você só conhecia as aparências das coisas? Ou você sempre achou que você conhecia as coisas em si? Eu acredito que ele está mirando aqui, tem uma linha filosófica, que se eu não estou enganado, posso estar enganado, o nosso filósofo, o protótipo de filósofo faltou hoje, ia perguntar para ele, que se eu não me engano é o idealismo, onde você conhece o mundo das ideias, mas não a realidade em si. Então filósofo é muito problemático. Se você começar a entrar na onda de filósofo, você vai ter problema na sua vida, porque você pensa as coisas que não tem nada a ver. E aí ele vai falar então que Deus ele é lógico, então ele cria coisas, ele conhece como elas são, e na maneira como ele nos cria com capacidade de conhecê-las como elas de fato são. Naturalmente, não na mesma profundidade que ele conhece, e nem na mesma, na totalidade que ele conhece. Assim, a verdade de Deus é o fundamento de todo conhecimento. O que é o fundamento de todo conhecimento? Acabei de ler a frase. A verdade de Deus. De maneira prática, isso quer dizer o quê? Deve ser lida a partir de Deus. E como que a gente lê Deus? Para poder ler a realidade? As Escrituras, né? Então, essa frase ela é profunda, apesar dela ser curta. A verdade de Deus é o fundamento de todo conhecimento. E aqui, Berkhoff soa muito como Van Til, né? Um apologeta lá de Westminster, de que a verdade de Deus é o fundamento, é o único fundamento a partir do qual a gente pode ter o conhecimento verdadeiro das coisas. E com isso ele queria dizer que somente quem pode conhecer a verdade é o crente. Porque o descrente nunca pode conhecer a palavra de Deus da maneira como ela foi escrita para ser entendida. Então, em última instância, o descrente nunca conhece de verdade nada, ainda que ele tenha muito conhecimento de muita coisa. E aí eu comecei a entrar em parafuso com isso uma época, porque se você for pensar, você é enfermeira, certo? Não, qual que é a sua formação? Bióloga. E o pior que eu tinha pensado em biologia no começo, eu falei, mas acho que é enfermeira. Então, bióloga. Você pode estudar uma árvore. O ímpio pode estudar uma árvore? O ímpio pode saber mais da árvore do que você? Pode. 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 Mas ele não vai conhecer verdadeiramente. Então, ainda que o ímpio consiga conhecer lá todos o tronco, as camadas, como a seiva flui para cima e para baixo, as folhas nascem, a raiz cresce, ainda que ele consiga dissecar completamente uma árvore, ele jamais vai conseguir reconhecer que aquela árvore foi feita para a glória de Deus. E se ele não reconhece que uma árvore não foi feita para a glória de Deus, ele não tem o conhecimento verdadeiro daquela coisa.
Então, o conhecimento de Deus é o fundamento para o conhecimento da verdade. Por isso que eu falo um negócio aqui que eu pego no pé do Milton, ele não gosta dessa frase, que eu falo que a ciência verdadeira é aquela que flui das Sagradas Escrituras. Ele fala, não, pastor, mas tem um método científico. Eu falei, não interessa que tem um método científico. Se o método científico contrariar as Escrituras, ele está errado. Ainda que você consiga repetir, se contrariar a Escritura, está errado. Então, Van Til tinha uma frase que é toda verdade é verdade de Deus. Então, não tem nenhuma verdade que seja obtida. Agora, a pergunta a ser feita é, pode o ímpio dizer coisas verdadeiras? Pode. E ele diz, pode o ímpio pesquisar e conhecer muita coisa melhor do que a gente? Pode. Mas ele nunca vai conhecer verdadeiramente, ainda que ele conheça mais do que a gente. Olha que loucura. Então a gente pode usufruir desses benefícios desses conhecimentos adquiridos pelos ímpios, mas de maneira última, o conhecimento verdadeiro, ele procede da palavra e nunca estará em contraste de maneira negativa, em oposição às Sagradas Escrituras. E aí tem um professor que lá do mestrado, Verne Poitras, que ele vai dizer o seguinte, então a verdade ela nunca pode estar em oposição às Sagradas Escrituras. Agora, se a ciência encontrar uma informação que é contrária às Escrituras, como que a gente lida com isso? Quais são as alternativas para a gente lidar com essa realidade? Descarta uma proposta do Marco. O que mais? Existe alguma outra proposta? A gente tem que confiar naquilo que está escrito na palavra e não crer na... Agora, como a gente sabe aquilo que está escrito na palavra? Se nós estudar essa palavra. Se a gente estudar a palavra, mas a gente vai precisar fazer o que com a palavra para extrair a verdade dela? A gente vai meditar. Para meditar a gente precisa fazer o quê? Para fazer o quê? Para ler, para fazer o quê? Porque você tem pessoa que lê, pronto, ótimo. Brasil, tem um dos grandes problemas do Brasil, é um negócio chamado analfabeto funcional. O que é um analfabeto funcional? Lê e não entende. Então o que faltou para ele? Interpretar. Entender. Tem gente que vê a realidade do Brasil e não consegue interpretar o que está acontecendo no Brasil agora. Pessoas que não cometeram crime sendo presas e pessoa que cometeu crime sendo liberta. Mas a pessoa não consegue ler isso, ela não consegue ver isso. Isso é um analfabeto funcional, né? De um certo sentido, é um analfabeto funcional da realidade, né? Mas Então, o Verne Poitras vai propor o seguinte, eu acho que ele está no caminho certo. Se a ciência achar alguma coisa que contraria as Escrituras, de duas uma, ou ela está certa ou ela está errada. Se ela estiver errada, a gente faz o que o Marco falou, a gente descarta. Se ela estiver certa, o que a gente tem que fazer? Entender onde a gente errou na interpretação. A gente pode errar na interpretação? Sim ou não? Tanto é que a gente tem várias linhas teológicas e várias igrejas de vertentes teológicas distintas. E pessoas que acreditam piamente naquilo. Tem a pessoa que engana de propósito e a pessoa que é sinceramente enganada. Ela tem um erro interpretativo. Então, é possível que a gente creia de uma forma em que a gente, deparando a realidade, fala assim, não, peraí, então eu entendi errado. Eu entendi errado. Então isso é possível? É. É possível que a gente esteja errado na compreensão de alguma coisa. Acho que é um pressuposto que a gente nunca pode abandonar. Fala. Isso traz um perigo para as pessoas acreditarem que então a ciência ela pode trazer uma verdade E desmanchar um conhecimento bíblico. Normalmente a gente não usa esse argumento, né? Então é a ciência que manda, ela vai dizer assim que a verdade dela é verdade, não as escrituras, porque a tua interpretação está errada. Normalmente se fala isso. Então, aí a linha que é tênue
E é por isso que a gente tem, por exemplo, um curso como desse de terça. Que é essa ideia de que a gente precisa estar maduro na fé para a gente conseguir caminhar algumas discussões dentro da teologia. Porque um erro muito... Um risco muito grande é a gente partir do pressuposto que a gente não pode estar errado. Acho que daí vem grandes seitas e grandes heresias. Né? Tanto é que eu falo... É o que eu ia falar antes de você fazer a pergunta, né? Acho que talvez conecte com a sua pergunta. A minha esposa diz que a minha resposta é uma resposta arrogante, e eu acho que ela é humilde. Que é o seguinte: eu tenho alguma falha na minha teologia, na forma como eu creio? A minha resposta é sim. Definitivamente. A questão é que eu não sei onde está. Ela fala que isso é arrogante, eu falo que isso é humilde, que eu sou burro até para reconhecer onde está o erro. Mas a segunda frase que é a humildade. Porque pelo fato de eu reconhecer que eu sou incapaz de achar o erro que eu tenho. O nome disso é burrice. É o que eu sou. E tanto é que o que seria mais burrice ainda? Eu saber onde está o erro e não mudar. Então, eu vejo que talvez um aspecto cultural forte nosso, né? Parece que os portugueses têm isso parecido conosco, com os brasileiros. Essa ideia da impulsividade, dessa emoção. Então, a gente é muito rápido para pular em conclusões e a gente tem a tendência a gastar pouco tempo processando algumas coisas. E a gente é ensinado, pelo menos no Brasil, a gente é pouquíssimo ensinado a fazer pensamento crítico de verdade, pensamento crítico verdadeiro, né? E lidar com as suas dúvidas, né? E eu falo isso com tranquilidade, agora que eu saí de lá, que eles não podem mais me reprovar. Quando eu fiz seminário no Brasil, eu nunca fui ensinado a pensar, eu sempre fui ensinado a dar resposta. Tanto é que no seminário do Brasil, você é ensinado a ter resposta para tudo, ainda que você não tenha certeza das coisas. Eles vão falar que não, mas é isso que eles treinam lá. E eu estou falando que eu passei pelo que tinha de melhor lá no Brasil. Só que você não ensina a pensar, você ensina a adotar uma visão e você seguir com aquela visão. Né? Então eu creio que a gente precisa ter a maturidade de saber que pode existir o problema, e se existe um problema, o problema está em mim, na afetação do pecado, e não em quem essencialmente Deus é e naquilo que Ele faz. Mas eu creio que hoje, esse tipo de circunstância, esse tipo de situação vai ser muito mais raro de acontecer do que era no passado. Então, se a gente pensar quando o cara propôs que a Terra era redonda e aí mataram ele, a gente não tem mais esse risco hoje de matar o cara por conta disso, né? Tem um cara que vai falar que acredita que ela é plana, é outra história. Mas o cara não morre mais por isso. Mas eu vejo que com vários avanços que aconteceram, a gente está muito tranquilo em termos desse tipo de situação. Né? E vai ter coisa que não tem jeito. Aí, mesmo se aparecer alguma informação lá, a gente vai falar, o erro está lá. Então, por exemplo, fala assim, tem gênero neutro, o erro está lá. A pessoa nasce isso, não, o erro está lá. Então, acho que essa é uma questão importante, né? Mas aqui depois a gente vai até falar mais, o Berkoff ele vai entrar mais até nesse aspecto aqui, de que a verdade de Deus vai ser o fundamento de todo conhecimento, que ele vai aplicar isso para a ciência. Ele vai falar abertamente isso. Então deve-se ter em mente, além disso, que esses três são apenas aspectos diferentes da verdade, que é uma só em Deus. Em vista do precedente, podemos definir a veracidade ou verdade de Deus como aquela perfeição de seu ser, em virtude da qual ele responde plenamente à ideia, ele corresponde plenamente à ideia da divindade. É perfeitamente confiável em sua revelação e vê as coisas como elas realmente são. Então, a gente já conversou isso de uma certa forma ao decorrer das outras aulas. Então a gente viu a perfeição do ser de Deus, a gente viu que porque ele era a luz, ele tinha todo o conhecimento, né? Então ele também é a luz, ele também é a verdade. E aí a questão da expressão, né? A revelação ser a expressão de quem ele é, ela vai ser confiável. Então, por causa dessa perfeição, ele é o quê? A fonte de toda a verdade.
não só na esfera moral e da religião, mas também em todos os campos do esforço científico. E aqui a gente vai entrar, se eu fizer essa aplicação em outros momentos, eu vou ter mais problema na minha vida. Mas eu vou fazer agora, porque parece que eu gosto de problema para me coçar. Se o conhecimento dele se aplica a todo esforço científico, a gente tem que ter uma definição do que é científico e tudo mais, mas a gente poderia aplicar, ao invés dessa ideia de científico, a pensar na ideia dos estudos. Certo? Tranquilo para vocês? Então eu estou falando da esfera da academia, né? E uma das áreas que as Sagradas Escrituras tem que ser o fundamento, e normalmente ela não é, qual que vocês acham que é essa área, essa grande área? Eu diria, por exemplo, a área das humanidades. Então, a área das humanidades, eles vão partir sempre do pressuposto ateísta, e partindo do pressuposto ateísta, aí vai ter problema. Então os negócios que me dá calafrio é quando a pessoa fala assim, eu sou antropólogo. Significa que ele fez um curso universitário de antropologia. Antropólogo estuda o quê? O ser humano, o homem. A pergunta, vocês acham que eles tocaram na Bíblia no curso de antropologia? Como é que é? Para falar mal. É possível conhecer o homem a parte de Deus, a parte daquele que o criou? Aí a gente pode entrar nessa área. Psicologia, a gente pode entrar ciências sociais, a gente pode ir vários ramos. E muita gente diz que a área de humanas não é ciência. Porque não é. Porque ciência demanda objetividade. Tanto é que existem formas de pensar que elas são mais comuns em ambientes não científicos. Então, por exemplo, você fez odontologia, biológicas lá. Eu fiz computação inicialmente, então exatas. Mas lá em São Carlos tinha um curso, engenharia aeronáutica. Faz o quê? Naves, aviões, foguete, SpaceX. O cara que faz, o camarada, o gajo, o tipo que faz um avião, uma aeronave, ele tem espaço para subjetividade, ele fazer testes que ele não tem como provar que são... Ele pode chegar e falar assim, olha, eu tenho uma ideia, eu acho que ao invés de fazer o avião desse material metálico aqui, eu acredito que se a gente comprar sacolinhas retornáveis do continente, a gente vai fazer uma aeronave melhor. Quais são os cálculos? Não, eu só sei no meu coração que é isso. Ele vai fazer uma aeronave dessa? Alguém vai deixar ele fazer uma aeronave dessa? Não. Mas, nas áreas da humanidade é isso que acontece. Nas áreas da humanidade é isso que acontece. Eles não têm prova de nada, eles apresentam uma teoria, eles inventam uma hipótese, acreditam naquela mentira, repetem aquela mentira como se fosse verdade. Tanto é que as ideias daquele seguidor de Satanás, Karl Marx, elas são muito mais aceitas nas humanidades do que nas ciências exatas. Porque quem é de ciência exata normalmente, agora vai soar ofensivo, mas precisa pensar mais na vida real e lidar com as consequências do que ele faz. Então, se a gente aplica essa ideia da palavra de Deus ser o fundamento da verdade e a partir dela que emana o conhecimento, qualquer área da humanidade deveria ter nela o seu fundamento. Qualquer coisa que eu vou falar do homem, vai estudar sociologia. Se eu não partir da Escritura, eu estou errado.
antropologia. Se eu não estudar a Escritura, eu estou errado. Então ele é a fonte do conhecimento, não da moral e da religião. Ou seja, não é só da esfera privada, é da esfera pública também. Não existe, aí vai pegar lá o Kuyper, né? Não existe 1 centímetro quadrado que Deus não possa falar é meu. Ele é dono de tudo. E do conhecimento também. Então a Escritura é muito enfática em suas referências a Deus como a verdade, né? Então esse monte de texto bíblico aí. Há ainda um outro aspecto dessa perfeição divina, e que é sempre considerado como da maior importância. É geralmente chamado da sua fidelidade, em virtude da qual ele está sempre atento à sua aliança e cumpre todas as promessas que ele faz ao seu povo. E a gente vai discutir, vai conversar bastante sobre fidelidade de Deus. Mas uma coisa interessante que eu lembrei do Milton agora, que a Ana Raquel é médica. E ele vai falar, a medicina não é ciência. E faz sentido. Mas tem uma coisa que a medicina pressupõe errado, e aí porque ela pressupõe errado, aí eu acredito que vários outros problemas surgem, é de que a ciência, a medicina vai partir do pressuposto que o ser humano é o quê? É um corpo. A alma não é relevante para a medicina. E se a alma não é relevante para a medicina, a gente vai ter vários problemas. Então, por exemplo, quando uma mulher engravida, já existe uma alma lá dentro. Não é um aglomerado de células só. Ou então, quando uma pessoa está idosa, num estado de leito lá, existe uma alma lá dentro. Então existem coisas que a medicina não considera que fariam toda a diferença se ela considerasse. Toda a diferença se ela considerasse, né? Então pronto, vamos ver aqui, avançar com a fidelidade. Então essa fidelidade de Deus tem o maior significado prático para o povo de Deus. Por quê? Porque Deus é fiel a si mesmo e ao seu povo. Por isso que é importante para nós, para os outros não. Aí é o fundamento da sua confiança, o fundamento da sua esperança e a causa do seu regozijo. Diga. Vou dar uma filosofada. Não, vai lá, vou até pôr a blusa agora. Nós poderíamos dizer que as ciências exatas, elas expressam mais a verdade de Deus? Na matemática, vamos falar que uma teoria Me parece, e aí existe uma outra discussão, mas me parece que o pessoal de exatas expressa melhor o ser de Deus. Mas, brincadeiras à parte, mas eu acredito que existe menos espaço para você errar, né? E existe uma discussão dentro do meio apologético aí, por exemplo, se seria possível Deus criar uma realidade onde 2 mais 2 fosse 5 e não 4. E aí vai ter grandes teólogos como o Sproul, por exemplo, vai falar que não, que 2 mais 2 tem que ser 4 em qualquer realidade possível. E vão existir teólogos como outros, que eu tenho a tendência a segui-los, de que Deus cria do jeito que Ele quiser. E seria possível Ele criar uma outra realidade em que isso fosse possível. Mas, enfim, dentro do que está hoje, 2 mais 2 acaba por ser 4 e tem menos erros do que nas humanidades, eu acredito que sim. Mas não sei se eu expressaria da maneira como o senhor colocou, né? Eu já ando arrumando muito problema para mim mesmo, assim. Cada dia que passa, né? Eu tô começando a ficar cansado dos problemas que eu arrumo para mim mesmo. Mas vamos lá. Isso, que daí eu chamo de divinas, né? Aí você vai para o seminário. Então, exato. Aí você vai para o seminário. Tanto é que eu acho que a melhor compreensão possível de um ser humano seria, em termos de estudos, viria de um pastor bem preparado. Eu não acho que exista
possibilidade melhor de você entender o ser humano do que um pastor bem treinado. Porque a gente parte do pressuposto e do fundamento que é o que o próprio Criador fez. É uma coisa ousada para se dizer hoje, mas eu não tenho dúvidas disso, né? É a brincadeira que a gente faz, né? Então eu estudei divinas, saí das exatas para as divinas, né? Mas eu estava a comentar com o Roberto ontem. Fomos fazer uma visita. E eu falei para ele assim, já tinha na minha cabeça essa ideia das escrituras como fundamento para ler a realidade, né? Já tinha isso no Brasil. Mas eu creio que no mestrado essa ideia foi apresentada para mim de uma outra forma que ainda aumentou ainda mais o nível da maneira como eu olho para a realidade hoje. Então tem hora que eu pareço um lunático mesmo, assim, tem hora que eu reconheço que para a pessoa que não está no ambiente que a gente convive, para ela é impossível pensar do jeito que eu penso. Para muito crente é difícil. Já tem muito crente que me questiona. Mas eu entendo que é o único jeito de entender a realidade de maneira correta através da Escritura. E aí, toda essa parte de humanidades deveria ser revista. Então eu sempre me causa arrepios quando o cara fala assim, eu sou antropólogo, sou sociólogo, sou não sei o quê. Porque normalmente ele está querendo trazer uma autoridade para ele vinda desse estudo, só que eu sei que o fundamento desse estudo diverge da Escritura. Então para ele não me dá autoridade, tira a autoridade dele quando ele fala para mim assim. Então a pessoa fala assim para mim, quero entender a manifestação de como se dá a interação entre brasileiros e portugueses. Eu sou antropólogo. Tá, então você está tirando para mim. Para mim, deveria ser o contrário. O que a Bíblia vai fazer com essas duas diferenças? Mas, enfim, são discussões para outros momentos, né? Mas o que eu acho interessante, é quando ele fala da veracidade de Deus se manifestando através da sua fidelidade, ele vai dizer que isso é de efeito prático para o povo. E então, isso é o fundamento da confiança, da esperança e do regozijo. Não é? Porque Deus é fiel. Eu posso confiar nele, porque ele é fiel. Posso ter esperança. E porque ele é fiel, posso ser feliz, porque as coisas que ele me prometeu, não é isso? Agora, o que é esperança? Tá, isso aí tá igual o cara lá que eu conheci lá no mestrado que escreveu ontem, né? Eu estou muito empolgado com a convicção que os meus filhos respondem às perguntas com a palavra de Jesus, ainda que a pergunta não tenha nada a ver. Você é Jesus, é verdade, Jesus é a esperança, né? Mas se eu tivesse que definir a esperança, como que você definiria a esperança? A certeza que algo futuro vai acontecer. Tá. Quem dá mais ou quem dá menos? É uma espera. Então você vai na ideia cronológica. Tá. Iniciando as Escrituras, a esperança para nós é a esperança nas promessas que o Senhor tem para nós, que Deus tem para nós. Tá. Então, só que o que é essa esperança que eu tenho nas promessas? O que é essa esperança que eu tenho nas promessas que Deus fez? Eu acho que a gente está chegando num caminho bom. A esperança de que um dia você teria vida eterna. Estaria com Deus para sempre, não é? Apesar das circunstâncias deste mundo serem contrárias, todas contrárias, mas é através das Escrituras, não é? Que eu lembro, não é? Que eu tenho essa esperança de que tudo isto irá passar e eu. Tá. É algo que nós esperamos que aconteça? Tá. Coisas que a gente não vê, não é? O que a gente não vê. As pessoas têm Mas esperança. eu também acho que aconteça, mas talvez
talvez eu acho que são as verdades que nós recebemos das Escrituras. Então vamos lá. Então, esperança, dentro do contexto bíblico, é uma certeza. Então, a esperança é uma certeza de que Deus vai agir da maneira como Ele prometeu. É isso. Então, tem a ver com algo futuro, tem a ver com esperar e tem a ver com as promessas. Porque muitas vezes, quando a gente olha para a esperança, a ideia que as pessoas extraem de lá é de uma possibilidade. Eu tenho esperança de que tal coisa aconteça. Normalmente é uma ideia de possibilidade. E esperança dentro do contexto bíblico é uma certeza, não é uma possibilidade. É 100%. E qual que é essa esperança? De que Deus agirá da maneira como Ele prometeu. Então isso me traz confiança, me dá esperança e me dá alegria. Por quê? Porque eu tenho certeza que Ele vai fazer aquilo. Então, se saber da sabedoria de Deus deveria me dar alegria nas circunstâncias da vida, saber que Ele prometeu que eu estou sendo conformado à imagem de Cristo e que Ele me põe naquela circunstância, deveria me dar alegria também. Entendeu? Porque Ele prometeu que eu vou ser igual a Cristo. E se Ele prometeu que eu vou ser igual a Cristo, Ele está me dando aquela circunstância naquele momento, é porque é aquilo que eu preciso naquele momento para ser mais parecido com Cristo. Então isso deveria dar no meu coração alegria. Faz sentido ou eu estou viajando aqui? Faz sentido? Então tá bom. Aí ele vai falar, ó, salva-os do desespero a que a sua própria infidelidade poderia facilmente conduzir. Dá-lhes coragem para continuarem apesar dos seus fracassos e enche os seus corações de alegres antecipações, mesmo quando estão profundamente conscientes de que perderam todas as bênçãos de Deus. Então agora ele faz quase que um contraponto do que ele pôs antes, ele dá o exemplo negativo do negócio, né? Então ele fala assim, olha, se Deus fosse infiel, que desespero seria da nossa vida? Se eu olhar para a palavra dele e falar assim, será que dá para confiar nesse verso? Será? Por exemplo, vamos pensar a pessoa que não crê na inspiração e na inerrância das Sagradas Escrituras. Chega lá em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem. Ah, para você, mas se isso aqui não for verdade? E tem uma coisa cooperando para o meu mal? Ah, vai dar desespero. Eu estou numa circunstância difícil. Perdi meu emprego, meu ente querido está com um diagnóstico horrível, terminal. Se eu não posso confiar que Deus está comigo o tempo todo porque Ele não é fiel, como que eu posso viver nessa realidade? E aí eu acho que o Berkoff ele é bastante preciso quando ele fala, salva-os do desespero. Seria desesperador viver daquele jeito, né? Então ele tira o desespero da infidelidade, ele nos dá coragem, apesar dos nossos fracassos, e isso para mim é muito importante. Por quê? Porque eu sou um cara que erra com frequência. Eu sou uma pessoa que fracassa com uma certa frequência. Então, eu lembrar constantemente de que quem cuida da igreja é Deus e não eu, isso me traz conforto e não desespero. Porque se vocês dependessem de mim, vocês estavam lascados. Essa é a grande verdade. Então, eu constantemente sou questionado de alguma postura que eu tive, de alguma coisa que eu preguei, de alguma coisa que eu faço do jeito A, alguma coisa que eu faço do jeito B. E é com uma certa frequência. E eu olho para isso e eu poderia ficar desesperado e desanimado. Como às vezes eu fico desanimado, não desesperado ainda. Mas isso aqui, saber que Deus é fiel ao chamado que Ele me deu e Deus é fiel à igreja dele, me dá tranquilidade daí. Me dá coragem para continuar mesmo sabendo das minhas fraquezas. Mesmo sabendo dos meus problemas todos que eu preciso tratar. E vai por fim então encher os corações de alegres antecipações, né? E eu estava a pensar por conta de uma outra circunstância do ministério, né? De como
A ideia de um futuro com Deus livre do sofrimento é consolador para o tempo presente. Então, quando a gente lida com o sofrimento, com as perdas humanas, por exemplo, a certeza de que um dia isso vai parar de doer traz conforto. Então, me parece que a fidelidade de Deus ela é importante, inclusive nesse tipo de circunstância, né? Não só na certeza de que a gente vai avançar, mas na certeza de que a esperança que a gente tem, a certeza que a gente tem do futuro, conforta mesmo quando a gente perde, então, essas bênçãos do presente. Bom, ter família é bênção? Tem gente que perde família. Mas existe, então, alegres antecipações. Essa ideia de que o reino de Deus invade a realidade na encarnação de Cristo, e a gente já vive momentos da eternidade no tempo presente, mas o nosso coração muitas vezes é pego sonhando com o que virá, e isso nos dá coragem para continuar. Faz sentido? Eu estou muito viajando hoje. Pergunta. Essa última frase dele, mesmo quando estão profundamente conscientes de que perderam todas as bênçãos de Deus, será que não seria impossível para um cristão perder pelo menos uma bênção de Deus? A graça dele, a misericórdia já não é uma bênção? Aí vai depender do significado que você vai dar a palavra bênção. Por exemplo, você olha para Jó. Jó lá, estava só respirar mesmo. A mulher já chamou ele chama de louca. Falas como uma louca, né? Era uma piada que a gente tinha no seminário, isso aí. Falas como uma louca. Perdido os filhos, perdido amigo, perdida a riqueza, perdida a saúde. Ele estava a respirar. E ele respirando, se coçando com caco, pedra, e os amigos atazanando. Qual que é o teu pecado oculto aí? Você fez alguma que você não está contando para nós. Você está falando de Deus aí, você é arrogante e tal, né? Eu pensaria aqui nessa questão, mais da questão de bênçãos materiais, talvez. Eu iria mais para essa linha aqui, sabe? A questão da família, igual deu exemplo agora. Porque assim, tem como perder a salvação? Então você não perdeu todas as bênçãos nesse sentido, né? Então é a questão do significado que você dá, né? Mas um dos hits que eu tenho ouvido, certo? A gente ouviu lá em Lisboa 300 vezes, naquela semana 300 vezes no presbitério, né? Ele fala assim, tô gastando a minha vida. Tem gente que implica com essa frase. Ah, não, mas para Deus servir é um privilégio. Mas que você se gasta. Quando eu falo a idade do pastor Arival, o povo assusta. Porque o povo acha que ele tem uns 10, 20 anos a mais do que ele tem. Então existe um aspecto, entende? Existe algumas coisas que na forma como você expressa, tem coisas que você quer dizer e coisas que você não quer dizer. Como as parábolas, né? Aprendi isso com o Nilson. Tem coisas que a parábola quer ensinar e tem coisas que a parábola não quer ensinar. E a gente tem que conseguir discernir cada uma delas, né? Então vamos lá, João 14,6 respondeu-lhe Jesus, eu sou o quê? O caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Qual que é a piada? Eu gosto muito desse versículo, porque é uma ousadia muito grande de Cristo dizer que é o caminho, a verdade e a vida. Se você parar para analisar os dias de hoje, as religiões buscam um caminho. Todas as religiões. Propõe um caminho até, né? Propõe caminhos, Aí a filosofia atrás de uma verdade. E a biologia tem como objeto de estudo a vida e não sabe definir. E não sabe gerar, né? Não sabe gerar. Então, é interessante, né? Você vê que só Deus poderia dizer isso, né? Mas uma coisa interessante, o pastor Arival, ele tem uma divisão para esse verso aí, que eu peguei emprestado, né? E uso, sempre cito que é ele que fala, mas daria para montar uma pregação só nesse verso, né? Então ele é o caminho para quem está perdido, é a verdade para quem vive na mentira e é a vida para aquele que está morto. Profundo, né?
O Arivaldo tem umas profundidades, ele tem. E aí eu grifei a verdade porque eu quero trazer para vocês, dentro daquela ideia dos múltiplos significados de uma mesma frase, essa palavra aqui, ó, o que está escrito ali? Aletheia. Então, que esse daqui, ó, é um E fechado, né? Então, aletheia, né? Aqui o teta aqui, que é o TH, né? A gente não fala em português e tal. E esse daqui é o artigo definido feminino singular. E esse aqui é o feminino plural. Então, aqui está falando então que aletheia é verdade, e em grego é feminino. É só isso, nada demais. Mas eu trouxe para vocês o que o dicionário do grego vai falar sobre o que aletheia pode significar. Esse é o significado, essa palavra nesse verso encaixa no grupo 2 de significado. Então tem múltiplos grupos de significado. E eles tentam mapear todas as vezes que a palavra aparece no Novo Testamento e qual o significado dentro daquele contexto. Aí ele vai falar conteúdo do que é verdadeiro, a verdade. Oposto ao quê? Pseudos. O que tem aqui? O que é esse aqui? Que curso que você já viu que usa esse símbolo? Então é o psi. Isso aqui é o psi. Então pseudos. Então pseudos. Então é verdade oposto à mentira. Genericamente é diga a verdade. Aqui isso aqui lalém, né? É o verbo laléu, falar. Então é diga a verdade. Uma verdade qualquer, de maneira genérica. Nesse verso, ela significa especialmente do conteúdo do cristianismo como verdade última. Então Jesus Cristo está a falar, eu sou a verdade última. Então os caras montaram um dicionário, eu paguei caro para comprar esse dicionário para falar isso para vocês aqui. Já tinha comprado fazia tempo já. Mas é interessante você pensar de que quando ele fala que ele é a verdade, aí o português é importante, artigo definido, feminino singular. Está no singular, só tem uma verdade. É a dele que vai brotar tudo. Então, em última instância, eu não acho que Jesus é ousado a falar isso porque ele é Deus, ousado somos nós, fala assim, nós somos os detentores da verdade. Aí nós somos ousados. E nós somos. Aí as horas que a Dani fica doida comigo. Então ela fala assim, você acha que o presbiteriano é melhor que os outros? Eu falei, depende do que você quer dizer. Se você perguntar se eu entendo que a gente conhece melhor, sim. Se eu achasse que a gente não conhecesse melhor, não estaria aqui. Eu iria para outra denominação. Agora a gente pode discutir se a gente vive melhor. É outra discussão. Que é uma discussão importante. Que é colocar o conhecimento que a gente tem na vida real. Essa é a dificuldade. Então, às vezes eu falo de soberania e vivo como se eu cresce no livre-arbítrio. Como se eu cresce que Deus não fosse soberano, que Ele não tivesse controle sobre as coisas da minha vida, que não estivesse sabendo o que Ele estava a fazer comigo, né? Mas... Não, liberal tem todo canto. Liberal tem todo canto, né? Mas assim, a ideia é mostrar que Jesus, então, Ele já afirmava do cristianismo ser a verdade última. Então não existe verdade que não proceda de Deus. Não tem como. Qualquer verdade, e agora, se tem alguém que fala uma verdade, ainda que seja descrente, como que a gente explica isso? Graça comum. Então a graça comum, ela serve inclusive para nos beneficiar. É uma forma como Deus atua através de descrentes, trazendo benefício para nós, inclusive os crentes. E a gente vai ver que, agora, por exemplo, na graça comum, o descrente também usufrui? Usufrui, né? A gente vai ver que isso se relaciona com outro atributo moral de Deus, que é a sua bondade. Que é o cara que merecia o inferno, está usufruindo de uma coisa boa aqui na terra. Mas a gente vai discutir mais sobre isso e, pelo visto, a polêmica não vai ficar para essa aula. Então, Jesus Cristo vai continuar em João. João é muito legal. João é muito legal. Provavelmente é a próxima série. Então, a gente vai terminar Gênesis 11 algum dia, se eu conseguir. E aí a gente deve pular para João, né?
Aí vamos ver quantos anos nós vamos ficar em João, porque são 21, né? 21 capítulos, se não me engano, 21 capítulos. Eu não sei quanto tempo nós vamos ficar. Mas olha só, 17. João 17 é o quê? Dentro do contexto. Qual que é o capítulo João 17, tivesse que dar um nome? Não. Oração sacerdotal. Então ele vai falar assim, ó, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17, 17. Santifica-os na verdade. Tua palavra é verdade. Mas agora mesmo nós falamos, ele mesmo falou no capítulo anterior que quem é a verdade? Jesus é a palavra que conecta com o quê? João 1. Com João 1, o Logos, que conecta com o quê? Gênesis 1. A palavra de Deus criou todas as coisas. E por meio dela sustenta todas as coisas. Então Cristo cria e sustenta. É águas profundas, né? Então vamos lá. Tito 1:2, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Deuteronômio 7:9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e cumprem seus mandamentos. Você vê que existe uma fidelidade de Deus, mas que demanda alguma coisa, né? Que guarda os seus mandamentos, né? Segundo Timóteo 2:13, se somos fiéis, se somos infiéis, mas se nós somos fiéis também, né? Ele permanece fiel na infidelidade e na fidelidade também, né? Então, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode o quê? Negar-se a si mesmo, ou seja, ele não pode ser infiel. Por quê? Porque, em essência, ele é verdade e ele é fidelidade. E Hebreus 10:23, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa. Então esse verso aí, Hebreus 10:23, eu acho que ele traz bastante esperança para nós nos nossos momentos de crise espiritual, né? Pode até anotar isso aí, 10:23. Se ele prometeu, por exemplo, em João 10, que aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo e da minha mão ninguém vai tirar, você vai chegar lá. Ainda que você chegue sem um pedaço das pernas, joelho ralado, olho roxo, mas você vai chegar lá. Essa é a certeza que a gente tem. Por quê? Porque quem fez a promessa é fiel. Então nós somos tão incapazes, mas tão incapazes que nós não temos a capacidade de perder a salvação. Tão incompetente que nós somos. Nós não temos a capacidade de lutar, né, contra aquele que quer nos salvar. Então vamos agora entrar nos atributos morais, para não falar que eu não cheguei na bondade. Então, olha lá, atributos morais. Então, vamos sobre a veracidade de Deus. Alguma dúvida? Para encerrar aí a sessão de veracidade, fidelidade. Deus é verdade metafisicamente, eticamente, logicamente. Alguma dúvida, não? Tranquilo? Então, tá bom. Então vamos lá, os atributos morais de Deus são geralmente considerados como a mais gloriosa das perfeições divinas. Mas ele vai ter que qualificar isso. Porque se você pegar só essa frase, o que parece? Se você tivesse que ser aquele cara chato que está corrigindo a prova, o que estaria errado nessa primeira frase dele? Os atributos morais de Deus são geralmente considerados como a mais gloriosa das perfeições divinas. O que está? É como se tivesse diferença entre os atributos. Então tem uns que estão melhores do que outros, uns são mais gloriosos do que outros. Agora, se Deus não é composto por partes, se ele é simples, pode existir distinção? Não. Então ele vai ter que qualificar isso. Não que um atributo de Deus seja em si mesmo mais perfeito e glorioso do que o outro. Ele falou, não é isso que eu estou querendo dizer. Né? Mas relativamente aos homens, e as perfeições morais de Deus resplandecem com um esplendor próprio. E talvez aqui, tentando pensar o porquê que o Berkhoff vai afirmar isso,
Mas talvez porque talvez isso seja mais difícil para a gente do que outras coisas. Eu não sei vocês, mas bondade às vezes não é fácil. Ou é? Não, né? Teresa ali tá na dúvida ainda. Mas eles são geralmente discutidos sobre 3 títulos: bondade, santidade e justiça. Então não faz sentido para nós, é difícil ser bondoso, é difícil ser santo e é difícil ser justo. Ainda mais se for do STF. Aí é mais difícil ser justo ainda, né? Então é difícil isso aí. Então acho que é nesse sentido que o autor está a dizer de que eles são mais gloriosos nesse sentido. Para nós é muito mais difícil conseguir atingir isso, né? Talvez a verdade para nós seja mais fácil de ser atingida, ser falada. A fidelidade não, mas... Assim, você poderia pensar que esses atributos morais são mais relacionados com o pecado? São mais afetados, talvez. A verdade vai ter afetação da razão, né? Mas eu acho que talvez isso aqui, o pecado afeta de uma maneira mais intensa na nossa vida, talvez. Então olha só que ele vai falar sobre a bondade de Deus, e aí a gente vai encerrar, mas eu vou lançar a polêmica. Vamos ver, hein? Esta geralmente é tratada como uma concessão genérica, incluindo diversas variedades que se distinguem de acordo com seus objetos. A bondade de Deus não deve ser confundida com a sua benevolência. Ou então uma outra tradução seria gentileza, que é um conceito mais restrito. Então, se ele está falando assim, a bondade é mais genérico do que benevolência, o que ele quer dizer com isso? Vai ter mais pessoas que recebem bondade do que pessoas que recebem benevolência. Faz sentido ou não? Falamos de algo como bom quando responde em todas as partes ao ideal. Então, assim, se algo é bom, o conceito que você tem daquilo bate com aquilo que ele de fato é. Daí, em nossa atribuição à bondade de Deus, a ideia fundamental que ele é, em todos os aspectos e modos, tudo aquilo que ele, como Deus, deve ser. Ou seja, não tem nada que Deus falha no que ele deveria ser, então por isso ele é bom. E, portanto, corresponde perfeitamente ao ideal expresso na palavra Deus. Até aqui tranquilo, certo? Só falou difícil, o crente já sabia. Ele é bom no sentido metafísico da palavra. Perfeição absoluta e felicidade perfeita em si mesmo. É nesse sentido que Jesus disse ao jovem governante: ninguém é bom senão um, Deus, que é Deus. Essa ideia então de metafisicamente ele ser pleno, ser bom, ser perfeito, né? Mas, uma vez que Deus é bom em si mesmo, ele também é bom para as suas criaturas. E por isso pode ser chamado Fons Omnium Bonorum, que é a fonte de todo bem. Eu só sei disso porque está logo na frente. Ele é a fonte de todo bem. Mas dá para você inferir do latim que seria mais ou menos isso, né? E assim representado várias maneiras em toda a Bíblia. O poeta canta: pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Todas as coisas boas que as criaturas desfrutam no presente e esperam no futuro, fluem para elas desta fonte inesgotável. Então não existe coisa boa que aconteça no mundo, não existe coisa boa que nós usufruamos, não existe coisa boa que o ímpio usufrua que não flua de Deus. Então, de maneira negativa, a gente pode falar que o diabo é incapaz de fazer o bem para qualquer pessoa, ainda que seja para enganá-lo. Ele não consegue. Só existe uma fonte do bem. Se só existe uma fonte da verdade, só existe uma fonte de bondade. E aí a gente vai fazer todas essas inferências, só existe uma fonte de justiça. Então, qualquer tentativa de justiça apartada da justiça divina é o quê? Injustiça. Por isso que não existe nenhum movimento de justiça social no mundo que propõe uma solução boa. Eles podem se indignar contra a coisa que tem que ser indignada. Eles se revoltam contra aquilo que é certo se revoltar, mas a solução é errada. Por quê? Porque
Porque a solução está igual nas humanidades, está apartada de Deus. Então até a economia tem que fluir de Deus. A justiça tem que fluir de Deus. Não existe justiça a parte de Deus. Então pronto, vamos lá. Ele é a fonte inesgotável. E não só isso, mas Deus também é o quê? Sumo bonum, que é o bem máximo, é o bem maior, é o bem supremo, é o sumo bem. Então não existe nada que seja melhor do que Ele. Então por isso que na nossa vida, a nossa felicidade não deveria depender de nada a parte de Deus. Ainda que Deus, através da sua bondade, se manifeste através de coisas e pessoas para o nosso bem. Agora a gente não depende de coisa, a gente depende nem de coisa nem de pessoa, a gente depende de Deus. Então, dica de aconselhamento para casamentos. Isso é um aconselhamento que eu fiz com a minha esposa. Uma época eu falei para ela, mas muito tempo, isso faz muito tempo. A gente faremos esse ano 18. Nós estamos em 25, então faremos 19. Faremos 19 anos de casado esse ano. Eu sei que não parece, por conta dela. Faremos 19 anos de casado esse ano. E teve uma época que eu falei para ela, olha, enquanto a sua felicidade depender daquilo que eu sou como marido, você sempre será infeliz. Porque ainda que Deus me transforme em tudo aquilo que você quer que eu seja, é pouco. Que você foi feita para mais. E esse mais é Deus. Então se um dia você quiser ser feliz, você tem que encontrar sua felicidade em Deus, e daí o nosso casamento também vai melhorar. Porque a gente foi criado de uma forma, e a gente, na nossa estupidez, muito influenciada por conta do pecado, a gente estabelece parâmetros muito baixos para que a gente busque a nossa felicidade. Então, sempre quando eu estabeleço a minha busca de felicidade, alguma coisa ou alguém que eu preciso obter, eu nunca vou ser feliz. Porque daí vem aquele jargão, lá no Brasil tem um jargão, não sei se tem aqui, que existe no ser humano um espaço, um buraco que só Deus pode preencher, que é do tamanho de Deus. Então, essa ideia de que não vai ter nada que preencha esse vazio que existe dentro de nós, se não for Deus. E é por isso que você vai ver, eu fiz uma pesquisa, uma época aí, de que normalmente os países mais ricos são os mais infelizes. Os maiores índices de depressão e suicídio normalmente vêm de países com menos problemas sociais. Não é loucura isso, humanamente falando? Eu acho muito interessante isso aí, né? Mas ninguém quer ver isso. Ninguém quer ver isso. Mas pronto, então Deus é o bem mais elevado para todas as suas criaturas. Olha que interessante essa parte. Embora em graus diferentes e de acordo com a medida em que respondem ou correspondem ao propósito da sua existência. Então ele está falando aqui de todas as criaturas, literalmente todas, inclusive os animais. Então a maneira como Deus é bondoso para os animais é diferente pela qual ele é bondoso conosco, mas ele é bondoso para ambos. Então depende do propósito que você tem, e dependendo do propósito que Deus for te usar, é a quantidade de bondade que você vai usufruir dele. E isso é muito interessante. Quando você pensa na maneira como Deus usa pessoas na obra e a maneira como Ele derrama da bondade dele de formas distintas para essas pessoas. Então, as minhas conversas com o Arival, ele era assim, ele era muito inconformado, como assim, eu vejo esses missionários contando que um dia tinha uma conta para pagar, ele abre a caixa de correio dele e tem um cheque no valor da conta. Ou então, isso nunca aconteceu comigo. Eu falei, também, o senhor ganha bem. O senhor não precisa disso. Entende? O senhor quer viver isso, tem que estar nessa situação, naquela situação de risco ali, para acontecer aquilo. Né? Recomendo fortemente que vocês leiam um livro, O Contrabandista de Deus. Alguém já ouviu falar desse livro? Alguém tem esse livro? A gente precisa achar esse livro e comprar. A gente tem que ter esse livro aqui. É do Portas Abertas, do irmão André.
O irmão André, ele tem um sonho de consumo, aconteceu na vida dele um sonho de consumo meu, que sonho de consumo é exagero, mas é uma coisa que eu acharia muito bom se acontecesse na minha vida. Ele andou com o carro dele, sei lá quantos centenas de milhares de quilômetros sem dar manutenção no carro. E não deu nunca nenhum problema mecânico. Quando o mecânico abriu o motor, ele falou assim, não é possível que esse carro funcione. Então existe uma dose de bondade sendo derramada por conta da situação que ele está sendo vivida. Então na reunião de oração domingo, a gente orou pelas igrejas perseguidas nos países lá, certo? Tanto islâmico quanto comunista. E uma das coisas que eu orei pelos países islâmicos, né? Essa ideia para Deus derramar naquele povo não apenas a coragem, mas o conforto no sofrimento, o suportar o sofrimento. Aí o John Piper tem uma tese que nessas circunstâncias Deus derrama uma graça especial para que a pessoa suporte. Foi a única alternativa. Porque pode soar ofensivo o que eu vou falar, mas se é ofensivo o que eu vou falar, imagina o que eles estão a viver. Ele chegar na casa, pegar a família, amarra o cara e eles estupram a esposa, as filhas e depois decapitam na frente do cara e o cara não nega a fé, velho. Vai a nossa mente moderna aqui, pós-moderna aqui, vai assim, não, é melhor eu negar, depois eu vejo o que eu faço e peço perdão. Os caras não. Mata, velho. Me arranca os pedaços aqui, tal. Mas, então, à medida que corresponde ao propósito da sua existência, Deus derrama bondade. Então, de uma certa forma, a gente vai usufruir mais da bondade de Deus quanto mais a gente se põe no risco e no campo por Ele. Quanto mais eu sirvo a Deus, e aqui não é barganha, é o que é. Quanto mais eu sirvo a Deus, mais da bondade dele eu usufruo. Quanto mais eu sirvo a Deus, mais da graça dele eu usufruo. É simples. E o povo não quer viver no reino. E o povo não quer ficar agarrado com Deus. O povo não quer vir para o curso de teologia, o povo não quer vir para PBD, o povo não quer sair para o evangelho, o povo não quer fazer nada. O povo quer vir domingo e não quer ouvir 1 hora e pouco de pregação. Está em graus diferentes aqui. Uns está nos graus negativos, né? Então, no presente contexto, sublinhamos naturalmente a bondade ética de Deus, seus diferentes aspectos, determinados pela natureza dos seus objetos. Então, eu só vou começar só vou ler essa parte aqui e aí eu vou deixar a provocação. Então, ele fala, a bondade de Deus para com as suas criaturas em geral. Deus ama todos? Então, é com essa pergunta que eu encerro sem responder. Vocês me lembram de semana que vem, vocês passem a semana pensando se Deus ama a todos. Acho que é uma pergunta que tem que ser respondida. E derramar bondade sobre todos necessariamente implica amor? Não sei, é uma pergunta que vocês precisam responder. E se eu não começar semana que vem com essa pergunta, vocês me cobrem, tá bom? Eu vou falar que tem um cara chamado Carson. Qual que é o comentário que eu sempre falo do Carson? Sempre faço esse comentário do Carson. É chato de ler, mas sempre vale a pena. Eu não sei porque ele escreve chato, mas é sempre bom. Então ele tem conteúdo, mesmo sendo chato, vale a pena ler. Então Carson é chato de ler, é chato. É chato, você olha pra cara dele e você vê que ele é chato. Depois procura D.A. Carson e procura uma foto do velho. É chato. Você não precisa de muito, você vê lá. Né? Tive um amigo meu que estudou no seminário que ele estava. Falei assim, Léo, eu chegava às 7, 8 horas da manhã na biblioteca, ele já estava lá. Eu ia embora às 8, ele ainda estava lá. Ele é o único cara que conheço que ele lia, na média, 200 livros por ano. Isso dá 4 por semana. E não é livro igual a gente lê. Entendeu? Não é livro igual a gente lê, não é o comentário do Hernandes, não é essas coisas, não, ele lê livro mesmo. Entendeu? Lê os negócios pesados. Então tem cara que é diferente, né? Então eu acho que ele não podia ser muito legal se ele fica tanto tempo só com livro, né? Vai perdendo a habilidade social, né? Mas então vamos orar para encerrar, que eu já estou começando a falar muita besteira. Então, Pai, muito obrigado por esse momento em que nós pudemos aprender mais do Senhor. Nós pudemos aprender mais
da sua veracidade, a maneira como o Senhor é a verdade e do Senhor procede toda a verdade. E porque o Senhor é verdadeiro, o Senhor também é fiel, Pai. Obrigado pelo conforto que isso traz ao nosso coração, a certeza que nós podemos ter de que as suas promessas serão cumpridas, que na tua palavra nós temos o contato com a verdade e que isso conforta o nosso coração e isso nos traz a condição, a capacidade de olharmos para o mundo no qual nós vivemos e lidarmos com ele, Pai. Muito obrigado também, pois o Senhor é um Deus bondoso, um Deus que, conforme o seu propósito, derrama da sua bondade sobre a nossa vida. Muito obrigado por isso. Nós não somos merecedores da tua fidelidade e não somos merecedores da tua bondade. Como a maneira como nós vivíamos nos faziam merecedores apenas do inferno. Mas o Senhor, em seu amor, resolveu nos dar a vida. Obrigado por isso. Obrigado por essa bondade tão preciosa, que a nós veio pela graça, mas que ao Senhor custou o seu único Filho, através de quem nós oramos gratos por tudo que o Senhor tem feito. Amém.